Boa noite, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum em parceria com os sindicatos petroleiros Norte e Fluminense. A gente está nas vésperas do 13 de maio, né, que deveria ser uma data muito importante, apesar de ter sido uma abolição sem liberdade, sem igualdade. Ela é uma data que demarca, né, o fim legal da escravidão. E a gente sabe, num país tão duradouro, né, com a maior instituição, a mais longeva instituição do Brasil, é a escravidão. Então, assim, é mais que a república, é mais que a independência, é mais que qualquer coisa. Mas a gente não conversa sobre o 13 de maio para repisar, né, a escravidão, mas porque a gente precisa construir a democracia no Brasil. O racismo nesse país, ele produz a pobreza, ele produz morte, ele produz a desigualdade. Então, a gente vai pegar esse 13 de maio, nessas vésperas do 13 de maio, para discutir isso, para discutir o racismo no mundo do trabalho, o racismo no mercado, o racismo que tira um deputado, gente, um deputado de dentro de um avião, um deputado de dentro, né, com a Polícia Federal dizendo que era aleatório. Aliás, a Laura Cito está aqui, ela está com um projeto-lei, que é um protocolo antirracista, a gente vai conversar sobre isso. Deixa eu chamar já a Laura, o Denis, a Nadilene, um monte de... Passei perfume para essa live hoje, porque só tem gente bonita, gente linda, maravilhosa, sabida. Cadê a Nadilene? Abre a câmera, Nadi. Oh, que lindeza. Boa noite, Laura. Boa noite, Denis. Boa noite, Nadi. Como é que vocês estão? Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Que bom estar com você de novo, com boas notícias, né, Laura? A gente vai falar do seu PL. E aí, Denis? Oi, Fro. Oi, Laura. Nadilene, tudo bem? Boa noite a todo mundo aí da galera da Fórum. Sim, nossa audiência está aqui, Veranice, Casal Sustentável, Maria José Arouca, todo mundo que estava aí na audiência com o Jornal da Fórum, continue conosco. Nadi, tudo bem, querida? Melhor agora, né? Assim, companhia tão maravilhosa. Estava aqui ainda pescando, dando uma olhadinha sobre coisas importantes que a gente tenha para conversar com relação a esse tema que nos é tão caro e tão importante, né? E um privilégio, um luxo compor essa mesa, né? Então, muito obrigada pelo convite e vamos que vamos. Então, deixa eu apresentar a Nádia, a primeira vez que ela está no Fórum Sindical. Nadilene é secretária-geral do SINDAI, que é o Sindicato dos Trabalhadores, dos Trabalhadores e Trabalhadoras de Água, Esgoto, lá da Bahia. Né? É uma estudiosa do sindicalismo e trabalho, de racismo. É muito bacana ver trabalhadoras como a Nadilene, que resolveu pegar, né, o tema e destrinchar, foi para pós-graduação, é uma coisa incrível que a Nádia... Eu conheço a Nádia, gente, de um processo de formação, assim, há mais de uma década, né? E aí é um pouco assim, professora orgulhosa quando vê a Nadilene atuando. Fico bem feliz. Bom, eu queria começar com vocês, porque não dá para começar um programa como esse sem o vídeo do Renato. Né? Eu queria que a galera, vocês devem ter visto, sim, mas eu acho que a gente precisa denunciar, porque é inacreditável. Eu via o vídeo ontem e falava assim, gente, eu não estou acreditando. É impressionante como, para a sociedade racista, ele está, né, num lugar errado, né? Ele não pode estar naquele lugar. Foi isso, foi assim na Câmara dos Vereadores, tem os embates agora na Assembleia Legislativa, quando ele foi eleito, ele recuperou o mandato, recuperou a capacidade o direito de se eleger, foi eleito com uma votação muito expressiva, mas agora está num voo, ele estava indo para o interior do Paraná, né? E com o trabalho de político que ele é, de deputado que ele é, foi visitar, tinha uma agenda enorme, e aí ele foi retirado do avião. Gui, bota, por favor, o vídeo.
O que está acontecendo aí, ó? Tô no avião, a Polícia Federal parou o voo e tá querendo me chamando. Parece que eu sou suspeito de alguma coisa, quero saber do que. O senhor é deputado? Sou deputado estadual. O senhor sabe como funciona o nosso procedimento? Não sei, se você quiser explicar, fica à vontade. É aleatório. É aleatório. Uma certa contagem de pessoas é passado pela revista. Fui retirado aqui do voo. Porque aleatoriamente fui, né, abordado. Se você puder fazer a inspeção, eu agradeço. Aleatória, é o sistema que pede. Ok, sem problema, é o sistema. Sem problemas. Pode colocar no chão, não tem problema. Pode retirar os pertences, eu não me incomodo. O procedimento aleatório é o medimento pessoal. Você vai dar uma geral em mim? Sim. Sim, é a busca do aleatório. A gente faz uma busca É uma na busca bagagem. pessoal, é aleatório. Quando o sistema pede para fazer, tem que ser feito na mochila da pessoa e na pessoa. Entendeu? Isso é feito o dia inteiro aqui. Por favor, Então tá bom. Então eu vou deixar minha câmera filmando aqui, eu tomando uma... Pode fazer. Fica à vontade. É isso? Ok. Boa viagem. Então, ok. Procedimento padrão das pessoas. Boa viagem. Tá bom. Boa viagem, bom trabalho para vocês. Bando de racistas, ignorantes. Graças a Deus, Tudo certo? Sim, tirando o fato de ser humilhado. tudo bem, acontece. Todo mundo passa por isso. Quantas pessoas desse voo saíram no meio do voo, escoltado pela Polícia Federal, para ser revistado? Tá tranquilo, tá de boa. Toca o bonde. Toca o bonde que o carregamento tá no outro avião. É rir pra não chorar. Eu queria começar pelo inusitado, absurdo. A gente é revistado aleatoriamente, e eu já vi esses aleatoriamente, eu já fui, na esteira, quando a gente passa na esteira. Eu nunca vi, e olha, gente, eu já andei muito de avião na minha vida, nunca vi ninguém ser retirado da aeronave depois do embarque para ser feita uma revista. Eu queria começar com a Laura, né? Quero que todo mundo fale sobre esse acontecimento, que eu acho que a gente tem que falar muito, mas a Laura é autora de um projeto-lei que é um protocolo antirracista, lá no Rio Grande do Sul. E é para lugares de ampla circulação, de muitos movimentos, para envolver desde empresários, trabalhadores dos locais, shopping, mercados, etc., tal, para fazer uma educação antirracista, né, para que essas pessoas parem de perseguir as pessoas negras porque elas são negras, né? Porque historicamente os negros nesse país é entendido por uma sociedade racista e escravagista como classe perigosa, né? Então o passaporte para a revista é negro. É aqui, é em vários lugares, mas aqui é assintoso. Esse caso do Renato Freitas é assintoso. Aí, Laura, como é que a gente faz com a PF? Como é que a gente faz um protocolo com essa polícia? Não, é impressionante, assim, quando eu vi o vídeo, eu demorei a entender o que estava acontecendo, né? E o Renato até esteve aqui em Porto Alegre conosco, com a Bancada Negra aqui, há 2 semanas atrás, e conversamos bastante sobre esse tipo de situação, né? E nós já estávamos escrevendo o projeto, porque, bom, nós tivemos o caso do Beto aqui em Porto Alegre, que foi emblemático para todo o Brasil. Na semana retrasada teve o caso do casal torturado em Salvador.
da professora Isabel em Curitiba, né? Então, assim, nós temos um conjunto de situações que demonstram que a violência sobre corpos negros ela é reincidente, um modus operandi da ideia de segurança pública, né? E é muito, o vídeo foi muito engraçado, entre aspas, né, ironicamente falando, porque quando o Renato diz que é policial, que é deputado, aí que o policial pega e diz, mas isso aqui é algo de rotina. Então fica muito tranquilo, isso acontece com todo mundo? Não acontece. Todo mundo que tem costume de pegar voos sabe que, inclusive, é onde tem cartazes avisando que a inspeção aleatória se dá no raio-x. É no raio-x. Para que tu sejas retirado de um voo, né, para ser revistado, tem que ter algum tipo de suspeição. E a suspeição do Renato por quê? Porque ele é um jovem homem negro, essa é a suspensão sobre ele. A cor da nossa pele, a nossa identidade, ela revela suspensão sobre a gente. Então, né, isso aconteceu como parlamentar, pelo menos, digamos assim, faz a gente poder dar visibilidade sobre algo que os jovens negros da periferia sofrem diariamente, né, que é tu tomar um atraque da polícia quando tá indo para a escola, numa balada, enfim, são cenas de violência que são cotidianas, né? Então é muito importante que a gente possa pensar o quanto que os lugares públicos, o quanto que os agentes públicos do Estado têm que estar preparados para que esse tipo de violação não ocorra. Isso envolve, e é isso que está no meu projeto, né? Isso envolve treinamento dos funcionários, isso envolve, né, campanhas permanentes contra discriminação, com materiais informativos. Isso envolve que nós tenhamos em todos os espaços, né, públicos, assim como a gente tem, né, questões que é proibido fumar, entre outros tipos de advertências, né, sociais, que a gente também tem advertências indicando onde procurar ajuda, né, indicando onde fazer a denúncia, indicando o que é discriminação, que nós possamos ter nos grandes espaços, grandes supermercados, shoppings, etc., materiais informativos dizendo o que é, porque eu mesma já sofri racismo e demorei a identificar que aquilo era. Né? Eu era adolescente, saindo da adolescência, estava num shopping center e fui experimentar um perfume e ninguém me atendia, e eu não percebi o que estava acontecendo. E aí, aquele é clássico, quando a atendente, eu perguntei se ninguém me atender, ela veio, eu pedi pelo perfume, ela me respondeu que é caro. Então, toda pessoa negra já tem no mínimo uma história desse tipo para contar. E o supermercado ele é emblemático porque ele é um dos primeiros lugares onde a gente sofre racismo, né? Que é exatamente o que aconteceu com a professora Isabel, né, de Curitiba, que é alguém te perseguir, o segurança, tu vai andando e aquele segurança vai te acompanhando, fazendo tua escolta pelo supermercado, né? Como se a cor da tua pele ela fosse a denúncia da tua periculosidade para aquele estabelecimento. Muito bem. Ô, Laura, vai para a votação quando? Então, ainda não tem data, ele está tramitando na casa, vai passar pelas comissões, né? Quando saiu a questão ali dos protocolos em relação à violência sexual, que bem no início do ano, por conta, inclusive, do caso do Daniel Alves, né, deu uma certa agitação esse tema, né? Nós pensamos, vamos fazer sobre a questão do racismo. E aí, com os casos do supermercado, eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia, e aí, com o caso dos supermercados, nós batemos, né, exatamente nesse encaixe que nós temos que fazer. Né? Muito bem. Denis? O Renato ele tem sofrido uma série de perseguições, né? Lá no Paraná, né? Quando era vereador, a tentativa de cassação por 2 vezes da Câmara, agora quando ele assumiu como deputado estadual, uma tentativa nova, quando denunciou inclusive ações do Carrefour, enfim, né? Essas perseguições têm sido recorrentes, né? Contra o deputado estadual Renato, por conta disso, né? Ele é um jovem negro, né? Parlamentar e que tem levantado a sua voz aí contra o racismo. E o que tem chamado a atenção nos últimos tempos aí é essa exacerbação,
de atos racistas, né? Que, felizmente, né, isso é importante, boa parte das vítimas tem tido a preocupação de tornar público isso, né? Filmar, jogar nas redes sociais, aí isso acaba forçando a sociedade, né, as instituições a tomarem posições. Eu acredito muito isso a essa ascensão da extrema-direita. Tá? A extrema-direita, ela fez com que o racista se empoderasse, né, entre aspas, né? Saísse do armário, se empoderasse. Tivemos o caso aí, mais casos do Carrefour, né, graves aí, de segurança do Carrefour. Teve aquele caso absurdo daquela ex-jogadora de vôlei no Rio de Janeiro, que agrediu, né, aquele menino motoboy, enfim. Né, isso tem acontecido de forma recorrente, isso. Né? Então, o que tem incomodado muito, e isso sempre incomodou no Brasil, né, 135 anos após a abolição, né, essa abolição inconclusa que nós tivemos, né, em 1888, ainda existe uma resistência muito forte por parte de setores, né, da sociedade brasileira contra a inclusão social da população negra. Então, a presença, né, de um menino negro, um jovem negro, como parlamentar, como deputado estadual, viajando de avião, por exemplo, incomoda. Porque ainda está presente no imaginário racista que o lugar do negro e da negra é os lugares subalternos. E aí esse incômodo tem se manifestado dessa forma, né, com atos violentos, atos aí de agressão, de desrespeito aos direitos e tudo isso. E o que me chama a atenção são as justificativas para isso, né? Então, primeira justificativa, no caso aí, né, do policial federal, não, é aleatório, é um procedimento padrão, aquela coisa toda. No caso daquela mulher negra no voo da Gol, lá em Salvador, né, o comandante mandou porque ela não queria colocar a bagagem dela no lugar adequado, está desobedecendo normas, né? No caso aí dessa mulher lá no Rio de Janeiro, né? É muito interessante, assim, há uma tentativa de construir uma narrativa que ela é uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que tem problemas, então, para minimizar um pouco o ocorrido, enfim, né, as justificativas são as mais absurdas, né? Ninguém quer assumir abertamente que são atos racistas, né? Porque racismo é crime. E a injúria racial agora está equiparado como racismo é crime também inafiançável. Então, eu vejo que é importante nós começarmos a ter atitudes mais incisivas em relação a isso. Eu queria parabenizar a deputada, né, Laura Cid, por conta desse projeto. Né? Acho que isso tem que ser um exemplo em todos os parlamentos aí, estaduais, municipais e federal, de pensar a partir, né, da dimensão legal institucional que é possível fazer para coibir isso. Né? E eu acho muito importante que se denuncie. Né? As denúncias têm crescido bastante aí, nessa coisa de filmar com o celular, jogar na rede social, tem que constranger, de fato, nessas práticas, né? Forçar as pessoas, né, os sujeitos, sujeitas que praticam atos racistas e as instituições, né, a se posicionar quanto a isso, né? Então, é importante que se coloque isso. Então, eu vejo que é uma situação aí que mostra a face mais dura, mais obscura do que é essa ascensão da extrema-direita. Né? A extrema-direita, ela traz consigo justamente, né, esse tipo de atitude, fica cada vez mais intenso. Né? Práticas racistas, machistas, LGBTfóbicas, né, violentas, assim por diante. Obrigada, Denis. E eu acho que eles, perseguindo o Renato como eles perseguem, eles dão mais gás, né? Porque o Renato fica mais pilha, daí ele trabalha mais ainda. Aquela história da perda do mandato, ele mobilizou o país, porque foi completamente absurdo aquilo. O próprio padre era testemunha de defesa dele. Tipo, a tese dos racistas na Câmara foi por água abaixo, né? Quando o padre se coloca a favor do Renato. Então, é uma barbárie. Pensar, né, gente, que as igrejas Rosário dos Pretos, as igrejas eram o espaço da sociabilidade dos negros. Já pensou você não poder entrar numa igreja que foi construída com o fim, inclusive, de acolher a comunidade negra pelos negros, enfim. Nadilene Salvador, Nadilene é de uma cidade que não é a maior população negra, porque São Paulo tem mais negro, pretos e pardos, mas certamente deve ser a maior população preta.
e é uma cidade profundamente racista. Salvador, a gente vai para hotel, você não vê as pessoas negras na recepção, por exemplo. Nas escolas, eu viajava muito para Salvador, ia para muita escola privada, e você parecia que você estava sei lá, na Suíça, não em Salvador. Então, assim, como é que é o enfrentamento? A população é majoritária, gente, aí, e os casos de racismo têm aumentado muito em Salvador, né? Exatamente, Fro. Aqui tem reproduz a relação econômica, né? Então, não tem jeito. A quantidade de gente preta que não está representada nos espaços de poder, né? Nos espaços onde circula o dinheiro, onde circula a informação, realmente dificulta a ascensão das pessoas pretas nesses espaços. E existe um requinte de crueldade que, para aqueles que ousam sair do seu lugar, há um desrespeito, né? Ou você é uma ótima dançarina, um ótimo cantor, diferente disso, esse não é o seu lugar. E de formas sutis, todo o tempo te lembram que você não deveria estar naquele espaço, que aquele não é o seu lugar. Ai, você... Ai, menina, sabe? Ai, desculpa, mas você me ensina? Então, quer dizer, todo o tempo nós precisamos ficar ensinando as pessoas a nos respeitar. E quando nós nos impomos, nós somos reacionárias, ignorantes, grossas, desrespeitosas, sem paciência, porque nós precisamos ensinar. Então, assim, é um processo longo, cansativo. Eu preciso trazer para aqui. Sexta-feira eu fiz meio século de vida. E fiz questão de comemorar, porque uma mulher preta da periferia completar 50 anos em nosso país, no nosso estado aqui, não é fácil, né? Por conta de tudo que acontece. E aí eu estava lendo aqui um material que eu ainda não concluí, mas que eu acho que é muito interessante, o companheiro Mário Neto, ele mandou para mim, e por isso que eu estava até virada aqui para o lado. Ontem também eu tive a oportunidade de ir para São Paulo, para a Faculdade de Direito, né, fazer o lançamento do livro Panafricanismo, uma História. E foi algo extraordinário, porque nós fomos para dentro da Faculdade de Direito para poder trazer as questões que foram apagadas, que foram esquecidas. O professor Mário, ele colocou, disponibilizou, e depois eu posso disponibilizar para você também, Flor, todo um estudo, todo um construto imagético de pessoas, de intelectuais que pensaram a organização do povo preto do ponto de vista da disputa intelectual, né, da disputa do discurso ideológico, eu não gosto de dizer, mas da construção do pensamento crítico para se posicionar. Então, eu estava dando uma olhadinha aqui por um feminismo afro-latino-americano, sob a ótica de Lélia Gonzalez. Então, aconselho, é muito bom. Já eu falo os autores na oportunidade, e isso se reproduz. E é nessa hora que faz o constrangimento do rapaz sair do voo para ser... Isso não interessa, você é deputado, você pode ser o que for, mas você vai passar por esse processo, né? E nós devolvemos isso dizendo, não tem problema nenhum, pode fazer, faça a sua parte, que eu farei a minha. Doravante, nós, pessoas pretas, fazemos parte, e você sabe que eu gosto de mobilizar, né? Nós iremos agora fazer o contraponto, precisamos pautar, nos indignar, as pessoas que, assim, como eles sentiram-se em algum momento. Eu passei hoje ainda no check-in, vi uma pessoa ser sorteada lá na esteira. Nunca vi também, em nenhum momento, jamais, uma pessoa ser retirada para que isso acontecesse.
Então, aqui não é diferente, onde acontece muito por conta da musicalidade, aquela ideia de que tudo é harmonioso, de que ser preto aqui é super tranquilo. Eu fico muito preocupada quando meu filho sai, minha pressão sobe, sabe? Ele é um rapaz negro de 22, 23 anos, quer se divertir, quer aproveitar, e eu fico preocupadíssima, não tem como, quero entender, mas não tem como, porque é o alvo principal. Então, essa é a sensação e essa é a nossa realidade, e que nós pretendemos mudar através de atitudes assim de reação mesmo. Nádia, isso que você está falando, eu me lembro que quando eu fazia formação de professores, né, a primeira lei que o presidente Lula sancionou no seu primeiro governo, em 2003, foi uma lei que obrigava o ensino da história e cultura afro-brasileira nos currículos escolares. A 10.639, que depois incluiu as culturas indígenas e virou a 10.645. No Brasil, o racismo é tão poderoso, mas é tão poderoso, que houve uma polêmica se devia ou não devia ter a lei. Olha o absurdo. Você tinha pessoas como Demétrio Magnoli e outras pessoas que criticavam a lei. Para quem é historiador, é um absurdo ter que ter uma lei para que a gente faça esse debate nas escolas, né? Isso que é absurdo, porque você precisa, para isso, o Brasil é signatário de várias declarações onde a gente tem que trazer essa memória da escravidão, né, da maneira assintosa como ela foi e o que ela deixou no sentido de todas as chagas que ela deixou para a nossa democracia, como uma forma, gente, de resgate, não é só esse lado, mas o lado também, como você acabou de dizer, da intelectualidade negra, de tudo que o Brasil é preto, o Brasil é uma construção do povo negro, né, na sua essência. E a gente não tem, você tem embranquecimento do Machado de Assis, ninguém nunca viu da Chiquinha Gonzaga e assim por diante. O Denis fez um curso aqui para fórum. A Laura caiu, gente? Caiu, né? Tomara que ela volte, porque eu queria conversar um pouquinho sobre o caso das vinícolas. Mas eu queria que o Guilherme colocasse aqui, para a gente aproveitar, já que isso é a temática, que é o 13 de maio, o Denis fez um curso aqui para o Fórum Educação, gente, é baratíssimo de fazer, é muito bom. Eu acompanhei a formulação do curso, chama Curso Racismo Estrutural, uma perspectiva histórica crítica. Vocês entram lá no Fórum Educação, o Gui vai colocar depois o link aqui. Dá uma andadinha, Gui, na tela, para as pessoas verem. Vocês não conhecem esse espaço da Fórum, vocês devem entrar lá, tem vários cursos bacanas. Gui, anda a tela um pouquinho. Então, a gente diz o que é o programa. Então, o Denis vai falar dos tipos de racismo, esse racismo que a gente vê no mercado, né? Esse racismo dessa mulher que, com uma coleira de cachorro, bateu num trabalhador. É um racismo comportamental, racismo institucional, racismo estrutural. Daí ele vai contar um pouco os nossos intelectuais negros, né, que pensaram o racismo a partir de uma perspectiva marxista. Vai falar um pouco do escravismo, capitalismo, né? E o curso tem quantas partes? Eu não me lembro mais. 9 partes, não é isso? 9, né, Denis? E vocês têm uma visão, gente, geral. É um bom início para quem está interessado, com uma estrutura bastante didática e com uma série de materiais complementares. E é um curso que vocês fazem assim com prazer. O Gui acabou de colocar o link na tela. Então, deem uma visitadinha no Fórum Educação, educação.revistafórum, vocês vão ver vários cursos bacanas como esse do Denis. Denis, eu espero que a Laura volte, porque eu queria muito conversar sobre o caso ainda das vinícolas, que a Laura é uma das deputadas que está acompanhando isso.
Mas eu queria, então, mudar o tema enquanto se a Laura não volta. A gente acabou de passar na Câmara o projeto de lei de trabalho igual, salário igual, né? Que visa principalmente a desigualdade no mercado de trabalho entre os gêneros, né? Entre homens e mulheres. Mas numa sociedade racista, a gente não separa, né? Classe, raça e gênero, não tem como separar. Eu queria, do ponto de vista da Nadilene especialmente, a Laura voltou. Então, Laura, sobe, você consegue subir para a gente falar do caso das vinícolas, como é que tá? Aí a gente volta para esse assunto, tá? Ela mandou um... sobe, Gui, a Laura voltou. Aí, caiu minha internet. Não, a minha internet estava meio em pânico antes de começar o programa, porque estava picotando para caramba. Eu falei, meu Deus, tomara que ela não me dê problema bem na hora do fórum. Laura, a última vez que você veio aqui, a gente estava no auge, né, da denúncia do trabalho escravo, do trabalho análogo à escravidão lá nas vinícolas, e você estava acompanhando, você foi para lá, você fez uma equipe que conversou com os trabalhadores, tal. Eu queria que você contasse como é que está o acompanhamento, porque assim, tem outra coisa, que o jornalismo, é difícil isso no jornalismo, né? O jornalismo é hard news, a notícia do dia acabou, e depois a gente não dá continuidade para saber de coisas tão graves como essa. Então, eu queria que você nos relatasse como é que está. Laura? Congelou de novo. Ela congelou, né, gente? Acho que sim. Bom, a internet dela tá ruim. Se ela entrar novamente, ela coloca. Nadilene, eu queria... você que é uma secretária-geral... E aí, Laura? Você ouviu a gente? Troquei de aparelho aqui. Vamos fazer pelo celular que funciona melhor. Então, a última vez que eu estive aqui, de lá para cá, inclusive, tiveram mais casos e mais denúncias de trabalho análogo à escravidão. Inclusive, essa semana acabou de ser firmado um TAC em relação ao caso de Uruguaiana, que era um caso na lavoura do arroz, né? Também foi uma grande apreensão, duas grandes apreensões aí dois grandes resgates, né? No Rio Grande do Sul, foram casos de Caxias do Sul, na questão do vinho, e o caso de Uruguaiana na questão da lavoura de arroz, mas também teve outros casos, né? Teve a questão do vereador, da identificação ali, a partir da fala dele, inclusive, ficou evidente para nós a rota internacional de aliciamento para essa mão de obra. Então, de lá para cá, nós criamos um grupo interinstitucional aqui na Assembleia, onde nós estamos, ao longo desses meses, fazendo diversos trabalhos em relação a conseguir apresentar algumas respostas. Uma delas foi uma comissão externa que nós fizemos logo quando saiu o caso, e para que nós pudéssemos acompanhar de maneira mais intensa e estudar os limites do nosso programa estadual pela erradicação do trabalho análogo à escravidão. O que ficou evidente, né, para nós, foi que durante esse período que nós vemos sombrio no Brasil, de desregulamentação do mundo do trabalho, de enxugamento da máquina pública, onde nós não temos estrutura, né, dos auditores do trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, né, inclusive durante uma parte desse período foi fechado, durante o governo Bolsonaro, o Ministério do Trabalho e Emprego, né, tudo isso acarretou para esse cenário que nós vivemos, que é quase que na margem da legalidade, né, a ilegalidade se coloca, né. Então, essa é a perversidade do cenário, né? E, portanto, a gente fez um relatório que aponta todas as fragilidades. Aqui no Rio Grande do Sul, durante o governo Tarso Genro, nós tivemos pela primeira vez um plano estadual pela erradicação do trabalho escravo. De lá para cá, nós não tivemos uma COETRAI que funcionasse, foi desativada durante um bom período. Nenhum dos pontos, isso faz 10 anos, e nenhum dos pontos ali elencados como medidas para erradicar o trabalho escravo no Estado foram tomadas. Obviamente, isso tem um cenário que falta política pública e uma conjuntura cavalar de crise econômica e desregulamentação da legislação trabalhista
tem um terreno fértil para que isso se aplique. Então, a ideia agora é que a gente possa ir aprofundando sobre cada uma dessas fragilidades que nós identificamos no relatório, né, e nós possamos debater com o Ministério Público, Defensoria Pública Estadual, Defensoria Pública da União, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, Movimento Social, enfim, né, órgãos do Poder Executivo, né, para que a gente possa pensar do plano que tange a legislação estadual, né, modificações nesse sentido, e sei que também tem, a nível federal, um trabalho sobre isso muito intenso. Estive com o ministro Silvio Almeida, né, onde debatemos desde as limitações dos TACs, que geram muita indignação na internet, mas a gente sabe das limitações que tem, mas hoje é o maior instrumento, talvez maior não, mas mais rápido que nós temos em relação a isso, mas o quanto que é fundamental que nós tenhamos uma revisão na legislação penal, porque o mais difícil é conseguir garantir a punição do ponto de vista penal desses agentes. E aí acaba, como a gente viu ao longo desses meses, saindo barato escravizar, né? Pega uma empresa que faturou, né, milhões de reais e vai pagar 4 mil reais para cada trabalhador, né? Se torna irrisório frente ao lucro dessas empresas. Né? Denis, você tem alguma pergunta para a Laura? A Laura não pode ficar muito tempo, porque tem o bebê dela. Você pode ficar com a gente quanto tempo, Laura, ainda? Na verdade, em uns 10 minutinhos eu tenho que ir buscar o Pedrinho. Tem um bebezinho de 2 anos. Da última vez ela fez a live com o Pedro. E ele protestando, né? Não, eu trouxe ele para cá, né? Hoje não, hoje eu deixei ele com a vovó e aí tem que buscar ele. Deputada, você tem acompanhado um pouco, né, essa questão aí das vinícolas e tudo isso. Eu não sei se você tem essa percepção, informação, se esses casos de trabalhos análogos à escravidão, né, em maior ou menor grau, eles cresceram particularmente após a aprovação da reforma trabalhista, essa precarização, essa crise, né? Houve um impacto dessas mudanças que nós tivemos nos últimos tempos, mudanças negativas, retrocessos aí no mundo do trabalho, eles favoreceram o crescimento desse tipo de contratação? Claro que não. Só complementando, Laura, a gente tinha, eu me lembro que isso era muito importante, o Sakamoto fazia um trabalho com isso, que era a lista. Lembra a lista das empresas? E isso desapareceu, né? Assim. Agora o Ministério do Trabalho está voltando com a lista, né? A lista suja, né? Com o trabalho escravo. Claro que num país de passado escravocrata tão recente, de um legado colonial, as relações de trabalho elas são impregnadas pela lógica do racismo estrutural e do legado escravocrata. É muito interessante quando a gente debate a questão do trabalho escravo, o quanto que disputar o conceito de trabalho digno é um elemento central. Eu estava esses dias com um bolsonarista, um colega deputado bolsonarista, num programa de TV, e ele começou a dizer, trabalho escravo é errado, temos que abominar, mas não durou muito tempo, durou uns 10 minutos. Ele, na linha justa, logo em seguida, ele diz, não, mas a verdade é a seguinte, não existe trabalho digno. Todo trabalho é digno. Indigno é não trabalhar. Então, a ideia de que os pobres devem se contentar com qualquer coisa é uma ideia presente na sociedade, inclusive porque há pouco tempo nós temos uma legislação trabalhista mais humana. Há pouco tempo nós temos órgãos que fiscalizem adequadamente. Então, a minha avó, minha mãe, trabalharam desde criança. Minha avó trabalhou desde os 7 anos, ela tem 84. Né? A minha mãe também não diferente, né? Sempre em trabalhos precários. Então, nós temos uma maioria social da sociedade brasileira que tem uma memória comum. Aqui no Rio Grande do Sul, o trabalho agrícola é muito importante, muito forte, né? As próprias regiões de colonização italiana, alemã, que hoje, inclusive, são regiões mais ricas do nosso estado, mas realmente vieram para cá, ainda que tivessem tido ação afirmativa do Estado com a garantia da terra, etc., mas em condições mesmo de pobreza, né, fugindo de um presente na Europa do legado da guerra, enfim, né, e trabalharam sempre de maneira muito precária no campo. Então, também esses setores têm a ideia de que trabalhar assim é comum. Os relatos são muito próximos, geracionalmente falando, né? Os nossos pais, a geração anterior a nós,
né, vivia de forma comum com essas relações de trabalho. Então, enfrentar tudo isso é muito complexo, explicar tudo isso. Teve um caso de um menino de 14 anos que foi resgatado numa das fazendas da produção de arroz, e a avó dele me disse o seguinte: ele estava de férias, nós estamos numa situação aqui terrível, ele estava de férias da escola, e eu mandei ele trabalhar lá, porque é melhor estar trabalhando do que estar na rua, é melhor estar trabalhando do que estar na esquina, e tu diz o quê, né? Então, é complexo tudo isso, mas eu não tenho nenhuma dúvida que a desregulamentação do mundo do trabalho permitiu que, frente à crise econômica, esses setores pudessem maximizar o seu lucro frente à crise que nós vivíamos, maximizar seu lucro, né, frente a próprios reflexos da pandemia, a partir da exploração mais agudizada dos trabalhadores. Não tem nenhuma dúvida disso, né? E a realidade do trabalho terceirizado, ela é tão dura que a gente fala do setor privado, tal, dos milhões que lucram. Mas se a gente olhar as empresas terceirizadas que prestam serviço para a máquina pública, também. As empresas de limpeza, né, de serviços gerais, somem todo ano e não pagam suas trabalhadoras, que são majoritariamente mulheres negras no Brasil. Né? Não vamos debater o modelo de licitação? Um modelo de licitação para um pregão que cada vez tem que ser mais barato, isso significa que em alguma ponta vai estourar, e não é na ponta do intermediador. Então, esse cenário, ele de fato, de regulamentação do mundo do trabalho, ele permite, como eu disse, que na sombra da legalidade, a ilegalidade possa se transvestir de legal, né? Porque conseguir pegar o gato, o intermediador, que é, em geral, a parte mais frágil, é a mais fácil. Mas quem é beneficiado de fato por aquele modelo de produção, tu não consegue. Então é sobre isso, né? É sobre a legislação, né, Laura? De tornar essa legislação e ir para o crime mesmo, que isso é um crime. E como é que a gente consegue... Porque preto na cadeia é fácil, né? Se alimenta a cadeia e a indústria prisional a partir da prisão dos nossos jovens, dos homens negros. Agora, os brancos escravagistas continuam aí impunes. Laura, querida, eu vou me despedir de você, porque eu sei que você tem que pegar o Pedrinho. Muito obrigada por sempre... Eu só queria fazer uma perguntinha. Claro. Claro. É porque eu pude ver aqui no site do Senado, né, que no dia 10 foi proposta pela Comissão dos Direitos Humanos, né, a questão da expropriação de propriedades rurais, né, onde haja exploração de trabalho em condições análogas à escravidão. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, Nadilene, está na Constituição brasileira. Está na Constituição e não é cumprido. Essa previsão ela já existe, e como eu falei, a dificuldade é a responsabilização penal, né? Agora eu fico pensando, num país como nós estamos vendo presente, onde nós temos uma correlação de forças completamente desfavorável, né? Nós precisamos acumular muito para conseguir avançar sobre isso, né? Inclusive porque, pela própria forma como o sistema se estabelece, é muito difícil conseguir responsabilizar o cara que vai perder a propriedade. Por quê? Porque ele é dono da terra, daí ele arrenda a terra. Aí quem ele arrenda a terra, muitas vezes, quem dá a semente é uma outra empresa. E aí, com o agrotóxico, é uma outra empresa. Então, tem 3 operações no mesmo local, e quem é o responsável pela atividade? Onde é encontrado o trabalhador escravo, né? Em situação, né, análoga à escravidão. Então, é muito difícil isso, né? O mercado, né, ele já tem um modo de produção dessa forma para proteger. A concentração de terras, ela é um elemento central sobre isso, né? Pega uma cidade em Uruguaiana, que é uma cidade de população não tão grande, mas territorialmente gigantesca, região de fronteira. As primeiras terras que foram entregues no Brasil, na formação da República ainda, formando oligarquias que comandam economicamente a região até hoje, famílias, como diz minha mãe, quartocentonas. Então, assim, são 21 famílias que dominam o território inteiro. Então, como é que tu trata disso?
né? É altamente complexo, eu acho que nós precisamos nos debruçar sobre isso. Sei que a nossa deputada federal aqui do Rio Grande do Sul, Regiane Bispo, tem apresentado esse debate na Câmara dos Deputados em relação a esse tema. Conversei com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. O Ministério do Trabalho também tem feito uma discussão em relação a esse tema. A correlação de força é extremamente desfavorável. Mas é isso, nós precisamos nos debruçar, debater, pensar mecanismos de que nós possamos avançar em relação a essas temáticas. Não pode sair confortável cometer o crime. Porque se eu só sou responsabilizado na esfera do Ministério do Trabalho, de justiça que eles querem acabar, inclusive, não tem nem vergonha de propor isso, né? E penal, eu não tenho nenhuma, eu me torno reincidente. Como é que se lida com as reincidências? E a reincidência não só do proprietário da terra que vai escravizar novamente, mas inclusive, que para mim essa é a mais perversa, do trabalhador que vai ser reincidente, o re-resgate, né? Porque eu tô ferrado nessa safra, na próxima eu vou continuar. Se não tiver uma política de pós-resgate, de reinserção, inclusive quero aproveitar aqui e reconhecer o governo do estado da Bahia, que tem feito um trabalho brilhante nesse sentido, com os trabalhadores resgatados no Rio Grande do Sul, são um exemplo, né, de mecanismos que nós podemos ter nesse sentido, né. E depois, claro, quando a gente fala trabalho análogo à escravidão, a gente sempre pensa no campo, né, na terra, que é um dia mais perceptível. Mas o lugar que nós temos o maior tipo de trabalho análogo à escravidão, eu vou dar 2 exemplos. Meu trabalho doméstico, invisibilizado total, né, uma pessoa dentro de uma casa, em geral mulheres negras, né, como é que se trata disso? Muitas vezes pessoas que não têm alfabetização, uma formação, né, um pouco maior, mas, portanto, vulneráveis sobre isso. E o trabalho sexual. O trabalho sexual talvez a forma em maior grau de escravização por dívida. Né? Na indústria da moda, Laura, é cheio essas confecções. As confecções, então, assim, e é invisível, né? Mas eu digo que é particular, porque o trabalho, a exploração sexual e o trabalho doméstico é muito particular, né? Como é que eu vou saber que na casa da Maria Flor tem alguém sendo, né, escravizar na casa? Eu vou na casa dela, mas a pessoa é da família. Os sindicatos das domésticas, a gente teve aqui 2 programas com 2 lideranças, e elas contam que elas não conseguem sequer se aproximar dos condomínios. Sim. Bom, que tem situações que elas recebem denúncias de condomínio, porque o condomínio, gente, ainda é pior, porque é um negócio muito mais restrito. Você só entra se você é autorizado, etc. Tal. E aí você fala de todo o desmonte que a gente viu, tanto no Ministério Público do Trabalho, quanto na Justiça do Trabalho. Então, é um prato cheio, né, para se ampliar. A gente só consegue sair dessa situação elegendo muitas Lauras. Essa é a primeira coisa. Nós temos que eleger muitas Lauras e muitos Renatos. Muitos. Porque, assim, não é só porque é uma mulher preta. É porque é uma mulher preta profundamente consciente, competente, né? Uma política de primeira linha que eu quero ver já no Congresso Nacional, na próxima magistratura. Nossa, por que isso? A gente está com jovens negros, Carol da Tora, Laura Cito, Renato. É tão maravilhoso ver vocês atuando, né? Nós queremos muitas Lauras, muitas Carol, entendeu? Pro, só uma coisa, a respeito do trabalho doméstico, né, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, no dia 27 de abril, foi lançado, que é o Dia da Trabalhadora Doméstica, né? Foi lançado a Frente Estadual do Trabalho Doméstico na LESP, né? Uma deputada estadual, Ediane Maria, que é a primeira trabalhadora doméstica que é deputada estadual, foi parlamentar. Foi lançado um evento muito legal, muito bacana, até saiu no jornal local aqui da Globo, né? Deu uma grande repercussão. Né? Então está tendo algumas ações importantes, né? Os parlamentares negras que vão ocupando esse espaço, trazendo essas agendas para o campo aí institucional, muito importante. Muito. Ela teve aqui, ela é outra maravilhosa. A gente. É do MTST, né? Sim. Muito maravilhosa. Laura, querida, eu vou deixar você ir pegar o Pedrinho e vou trazer a Beth aqui para o nosso. Perfeito. Gente, muito obrigada. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Um beijão.
E assim que tchau. aprovar o Obrigado, PL, dá um toque, Laura, para a gente conversar. Traz a Beth para cá. E aí, viu, Fro? A lei existe, mas não é regulamentada, né? Há 10 anos aí, gente, né? Registre-se. Beth, meu amor. Hoje eu trouxe 2 baianas e uma gaúcha, né? Que é só mulher, viu, Denis? Você é o bendito fruto aqui no meio dessa mulherada porreta. Opa, é bom. Nada Bom, eu combativo. vou deixar o Denis fazer pergunta, mas eu vou fazer minha última pergunta. Tá. Eu tinha começado, bom que a Beth está chegando aqui, e eu quero o foco, meninas, é a lei de trabalho igual, salário igual, que foi aprovada na Câmara e agora foi para o Senado. Né? Foi um dos grandes lançamentos do dia 8 de março e tal. Só que eu tinha começado essa pergunta, a gente não pode olhar para essa lei sem fazer o recorte de raça, classe e gênero, né? Por quê? Porque a gente tem diferenças também de salarial entre mulheres negras e mulheres brancas. Como é que a gente resolve isso, Beth e Nadilene, na mesa de negociação coletiva? Como é que a gente leva esse debate? Né? Vocês que são sindicalistas porreta, diretoras de sindicatos de luta, como é que vocês estão se articulando para isso ser pauta, gente? Para a gente vigiar e punir. Nós precisamos vir desfoucaultear um pouco para o nosso lado. A gente precisa vigiar, né, esses escravagistas e puni-los. Vamos lá, vou começar com a Nádia e depois a Beth. Olha só, a pergunta é do milhão, viu? Quando a gente descobrir a fórmula, a gente aplica e fica rica também. Mas deixa eu te dizer assim, porque tem algumas questões. Então, vamos lá, voltando, porque muitas vezes a gente faz a lei, mas a gente não pensa as implicações da lei. Então, ok, trabalho igual, salário igual, mas precisa que tenha uma garantia da porcentagem de pessoas, de mulheres, para que não exista isso de verdade, isso vigiado, inclusive por quem adquire aquele bem, por quem consome ou consome aquele produto, seja lá do que for, né? Porque nós, enquanto sociedade, nós precisamos nos indignar com o que vemos. Não basta só esperar a lei, né? Então, isso é uma questão importante. Por que eu trago isso? porque, a princípio, nós representamos também uma grande quantidade de empresa pública, né? Ou de servidores públicos, ou de empresas públicas, empresas mista, né? Como as empresas de saneamento, né? Pelo menos a daqui da Bahia. Então, o que acontece? A princípio, você fez o concurso, você ocupa a mesma função, você tem o mesmo salário, ok? Resolvido o problema? Não. Não. Porque como é que eu diferencio? Eu diferencio nas oportunidades para ocupar os cargos que fazem a diferenciação financeira, social, a estratificação, não é? Tem coisas que na mesa de negociação depende única e exclusivamente da decisão de trabalhadores e trabalhadoras que estão em um patamar diferente na própria estrutura, mas são todos trabalhadores. Então, por exemplo, a divisão de forma igual de um prêmio a partir da PPR, né? Do prêmio por lucro, né? Por resultados. Então, todos contribuíram para um resultado. A empresa vai separar um determinado valor, é aquele valor que ela vai distribuir, mas nós temos um sério problema em fazer essa divisão de maneira igual, porque as pessoas que estão no topo entendem que a contribuição delas está em um outro patamar, não é? Que já é diferenciado pelo salário, que já é diferenciado pela comissão que ela recebe por ocupar aquele espaço. Então, esse é um exemplo. Então, nós não conseguimos realmente obrigar, né, que as pessoas concordem com essa divisão de maneira igual, e toda vez é uma luta complexa, mas é uma pauta legítima de todos os trabalhadores e trabalhadoras que contribuíram para fazer o bolo, né? E quem não permite, não tem interesse de que isso seja feito dessa forma, são trabalhadores que são colocados ali de uma maneira
estratificada de forma diferente, atribuída de acordo com a sua ocupação. E a escolha de ocupar esses cargos de gerência e de direção é feita pela empresa. E agora, na empresa e agora na empresa que nós representamos, uma delas, é a primeira vez que nós temos viu? Porque está soltando aqui, que descarrega e carrega. Carregador. Pronto, tudo ao vivo. Um diretor negro. Nós fomos para a disputa com o governo do Estado, dialogamos com a secretaria, não é? Porque é importante, uma pessoa altamente capacitada, durante muito tempo faz o processo e, pela primeira vez, uma empresa com 52 anos, se eu não me engano, que agora eu estou péssima para números, a primeira vez que vai ter um diretor negro, resultado de uma movimentação e de um entendimento diferenciado de quem está na organização. Então, esse é o nosso exercício diário, né? Na mesa de negociação, nós negociamos, inclusive, um olhar diferenciado para o processo de formação e de oportunidades. Se é assim, tem vaga para a mulher, só que não tem ninguém preparado para isso. Não tem. Elas não têm tempo, tem que ter tempo. Tem que tratar de maneira diferenciada para poder trazer equidade, né? De acordo com as suas necessidades. Nós temos necessidades diferenciadas, porque resolvemos problemas que, do ponto de vista social, permite que o outro, né, o outro gênero, possa se movimentar de maneira tranquila e contribuir de maneira diferenciada para o acúmulo financeiro, se é que pode dizer que é dessa forma. Que não, quer dizer, esse trabalho é valorizado. O que nós fazemos, mesmo que no trabalho remunerado da mulher, e olha que ser uma mulher preta, nordestina, com todos esses atravessamentos, bissexual, atravessados por todas essas avenidas, líder de religião de matriz africana, não é brincadeira. Você está nessa avenida e receber toda essa encruzilhada de coisas, né? E você ali no meio, recebendo todo esse processo, é necessário muita força, muito equilíbrio, muita vontade de vencer, muito estudo, Fro. É de uma maneira brutal, diferenciada. Essa história de mulher guerreira, mas vocês são guerreiras, que coisa linda. Não! Nós somos mulheres normais, nós precisamos ser aguerridas, ou isso é morte. Sim. Ou é ou não será. Então, assim, é uma outra visão também racializada da mulher. A mulher negra, ela pode tudo, ela resiste a tudo. Ela é um ser... A Nath parou, gente? Parou. Parou. Travou. Travou. Então, voltou. Voltei? Conclui. Voltou. Pronto. Então, é isso. Então, a gente vai falando de um monte de coisa, vai aparecendo muitas dores, né? Muitos processos, e a oportunidade que a gente tem para que as pessoas elas pensem um pouco nesse processo, que não é só uma questão de solidariedade, olha, porque eu sou muito solidária, eu entendo a sua dificuldade. Não, é porque a minha dificuldade reproduz também a sua. É porque a minha exploração nessas avenidas, ela te faz também escravizado, te faz também uma pessoa que, dentro daquilo, das potencialidades do que é a classe trabalhadora, nós não consigamos nos desenvolver da maneira adequada. É isso, por enquanto. Muito bem. Beth, foi bom aí o lançamento do PPA? Sendo. Está acontecendo, eu estou vendo, você está no camarim. O Lula está aí, gente. Daqui a pouco passa o Lula. Quem dera. Boa noite, Maria Fro. Muita satisfação estar aqui com você mais uma vez. Prazer aí. Nádia, meu amor. Grande companheira, minha mãe. Então, assim, realmente, viu? Falar dessa questão no âmbito da empresa não é tarefa fácil. Vou com Nádia, é a pergunta de milhões. Agora, sim, assim como Nádia, eu estou numa empresa que é estatal. É uma estatal, né? A empresa que eu faço parte, a Petrobras.
E o interessante em relação à Petrobras é que você faz concurso e a sua nota define o seu acesso, né? Porém, quando você vai falar em termos de promoções, não necessariamente para ocupar um cargo de gestão, mas que seja uma promoção, né, para você passar a ganhar um pouco mais, aí já vem, né, esse olhar diferenciado. E por isso, quando você fala do recorte, realmente ele é muito importante. Porque, assim, é como a gente fala, quando se falou de mulher no mercado de trabalho, as negonas já estavam lá, ó, há muito tempo trabalhando. Então, direito ao trabalho? Como assim? Direito para quem? Né? Então, quando a gente fala de direito a salário digno, direito à igualdade salarial, a gente está olhando quem, de fato? Né? Então, assim, na empresa em que eu hoje, né, trabalho, por exemplo, nós somos 16% de mulheres e quando você vai para cargo de gestão, tem 20% de mulheres ocupando o cargo de gestão. Agora, vá fazer a conta, se vocês conseguirem chutar aí quantas mulheres pretas estão no cargo de gestão, mas eu conto para vocês, é 0,04%. Como é que a gente... Isso na Bahia, hein? Atenção, detalhe, nós estamos falando na Bahia. Não, na verdade, no nosso caso, a nível nacional, que a gente faz muito, como é que se diz? A contagem a nível de um sistema Petrobras como um todo, né? Então, assim, são 0,04% na Bahia. Nossa, quando você começa a pensar quem é a mulher preta que está no cargo de gestão, dá trabalho achar. Inclusive, numa mesa de negociação, não da Petrobras, de uma empresa privada, né, que é, no caso, assim, a Selen, né, que é quem comprou a refinaria Landulfo Alves, eles falando cheio de, né, de prazer que nós estamos trabalhando para ter o maior número de mulheres na empresa. Mas a gente precisa trabalhar para ter mais mulheres na área operacional, que a boa parte está na área administrativa. Aí vem a pergunta, né, que deixou... Está querendo ter o máximo, né? Meio que, vamos dizer assim, chegar perto da paridade. Mas quantas dessas mulheres vão ocupar o cargo de gestão? Já foi uma pedrada. Aí você vem com a segunda, né? E quantas dessas mulheres são pretas? Pronto, acabou, desmontou. Eles estavam tão confortáveis, achando que estava apresentando uma proposta maravilhosa, mas quando você traz, na verdade, né, essa intersecção que as pessoas precisam ter esse olhar, você, na verdade, mostra como eles não estão tão inteirados assim, né, desse processo de inclusão. Então, assim, como é que a gente vai minimizar essa questão, né, dos ganhos salariais? Eu acho que o primeiro passo é a gente conseguir garantir uma representatividade. Quando a gente fala de cumprimento de lei, né, cumprir a lei é crime. Mas quem é que está julgando? É igual o caso da filha do filho da juíza que foi pego com cocaína e simplesmente ele tem um problema de saúde mental. Mas se fosse um negão, não precisa nem ser da periferia, mas se fosse um negão, ele seria preso como traficante. Então, quem é que está julgando? Quem é que define quem tem problema de saúde mental e quem, de fato, é traficante? Quem esse ser está julgando? E aí vem um importante trabalho que nós, enquanto pessoas pretas, e as pessoas não pretas que se dizem antirracistas, né, implementar. Precisamos ampliar a representatividade, a presença de pessoas pretas em diversos espaços. E aí a gente se questiona, crescemos pra caramba com o processo da educação, ProUni, FIES, seja lá, conseguimos formar um contingente que tem ocupado os espaços e tem incomodado. Está incomodando. Só que esse pessoal precisa ir além. E quando a gente fala do combate ao trabalho escravo, quando a gente fala desse processo de inclusão, a gente precisa potencializar a entrada dessas pessoas nesses espaços de decisão. E aí, voltando para a questão de crime, eu falo novamente sobre isso. Quantos juízes pretos nós temos nas diversas áreas, em especial na área criminal? Quantos juízes nós estamos quantas pessoas que se formaram no campo de direito nós estamos potencializando para se tornar
um juiz, quanto nós estamos potencializando para ocupar um Ministério Público. E é aí que a gente vê alguns agrupamentos, um deles até eu conheço, que realmente eles trabalham nesse sentido, né? De dar formação para que as mulheres pretas possam fazer a prova da OAB, quando tem um concurso, possa fazer aquele concurso e acessar esse espaço. Enquanto não acessarmos esses espaços, nós vamos ter, sim, dificuldade de garantir esse processo de promoção da igualdade racial, né? Porque, infelizmente, como vocês já disseram, as pessoas já não nos veem como pessoas incapazes. E essa questão aí, essa onda de pessoas racistas que tem surgido nos últimos tempos, e essa necessidade de mostrar que realmente não gosta das pessoas pretas, que não é o seu lugar e tal, isso é uma forma justamente de nos calar. Então, nós precisamos unir forças. E essa força não pode vir apenas do povo preto. Tem que vir também daqueles que se entendem como antirracista. O que aconteceu com aquela menina no avião, as pessoas não se manifestarem, não sair do avião, não ir para cima, isso é um exemplo claro que eles podem agir e que não vai dar em nada. E aquele como o Renato, né? Como o Renato ontem. Isso, foi um caso filmado. E quantos outros não são? Né, Nádia? Quantas situações nós passamos no dia a dia que a gente não consegue filmar, não consegue mostrar. E a minha filha, ela tem aprendido justamente isso. Quando ela passa por uma situação, ela já pega o celular e começa a filmar, né, para poder mostrar como a gente sofre com isso diariamente, cotidianamente. Entendeu? Não é apenas uma questão da nossa cabeça, não é uma questão de achismo, é uma questão realmente de vivência diária. E que é um combate que não é tarefa fácil, porque você desconstruir algo que está na estrutura da sociedade, de entender que nós somos inferiores, que nós não temos capacidade. Foi o que eu ouvi de um colega outro dia. Poxa, o escritório de fulano de tal só tem pessoas brancas. Por quê? Resposta? Certamente ele não achou pessoas pretas com competência. Quando você Beth, só concluindo, quando você aperta um pouquinho, aí ele diz, não, na verdade, assim, você sabe, ali devem ser pessoas indicadas. É competência ou indicação? Então, aí a gente vê como é que se mantém e se perpetua e se potencializa o processo de exclusão. A gente vê a dificuldade que foi. No Brasil sempre é assim, né? Culturalmente, a ideologia racista ela é tão poderosa que qualquer legislação para mexer não tem na diquinha de nada. É a resistência. Toda vez que eu vejo debates, por exemplo, na Lei 10.639, que a gente falou no início do programa, na lei de cotas, o debate, Denis, se a gente pegar o debate da década de 70 do século XIX, é igual, que não se podia deixar os escravos serem livres porque eles eram bestas feras, eles precisavam de controle, eles não tinham como sobreviver sozinhos. A gente vê, é igualzinho, gente, a lei das domésticas. Vocês se lembram da lei das domésticas? A PEC das domésticas, a capa da Veja, aquele homem de gravata, pobrezinho, lavando louça. Era esse nível de mentalidade que a gente tem aqui. Eu queria agradecer a Maria Diva Bastos, nova membra aqui no canal. Muito obrigada, Maria Diva. Eu estou vendo alguns comentários aqui. Claro, a luta racial é de todos, mas os racistas eles lutam contra uma sociedade democrática. Ele quer manter os privilégios. Então, ele vai... Gente, nós tínhamos... Vejam as manifestações. Eu gosto muito de lembrar disso. Quando no Brasil a gente tem um mínimo de inclusão econômica e a gente viu o aeroporto cheio de pessoas negras, cheias de agricultores, né, que vindo do Nordeste, gente que nunca tinha entrado num avião na vida. Eu me lembro que quando eu entrava no avião, eu ficava procurando essas pessoas para ajudar. Tipo, elas não sabiam como abrir o negócio, ela assim, é assim. Eu ficava o tempo inteiro, tipo, ó, se aproprie, porque isso aqui é seu, entendeu? Mas a gente via a manifestação da classe média.
essa classe média branca, racista, eles se incomodavam de ter pretos trabalhadores no aeroporto. A gente viu no caso do Renato, é a mesma coisa. O que o Renato está fazendo dentro de um voo jovem negro com dread? É isso. Aquilo ali não é lugar para ele. Por que as pessoas não se mexem? Porque é assim mesmo, né? A naturalização do racismo, a naturalização da violência. E a gente precisa falar sobre isso. Dani, já falei demais. Agora é você. Bom, eu acho que é isso mesmo, né? Eu queria perguntar, né, para a Beth, para a Edilene, nesses sindicalistas, né, acho importante as considerações, né, que elas colocaram, e quero destacar, inclusive, que é importante a luta sindical, né, para a luta contra o racismo, porque nós negros, nós negras, nós somos classe trabalhadora, né, e o que a gente constrói é pelo trabalho, que nós não herdamos patrimônio, não tivemos propriedade, foi negado o acesso à terra. Então, mesmo quando... É muito interessante isso, né? Quando se fala de uma pretensa classe média negra, né? Ou seja, alguns negros que conseguem ascender socialmente, negros e negras, conseguiram pelo trabalho, tá? Não herdou nada, é assim que a gente consegue, né? Então, o trabalho para a gente é fundamental, o trabalho qualificado, a luta pelas condições dignas de trabalho, ela é fundamental. Por isso que quando você tem esses retrocessos nas relações trabalhistas, os primeiros afetados são a população negra. A lei da Previdência, por exemplo, a Previdência, eu até chamei de nova lei de sexagenários, né? Porque a idade mínima exigida é acima da longevidade média da população negra. Né? Então, a população negra nunca vai se aposentar. Tá? Com uma lei de sexagenários, né, que propunha a libertação após 60 anos, raramente os escravizados chegavam naquela idade. Então, foi uma redição aí da lei de sexagenários, né? E a reforma trabalhista, ela, né, o impacto é grande. Mas eu queria perguntar para a Beth e para a Edilene, né, sindicalistas, acho que essa discussão, na questão da estatal, acho que é isso mesmo, né, a questão da promoção, dos critérios de seleção para promoção, da igualdade de oportunidades, né, tanto de gênero e raça, acho que é importante isso. Mas nós temos uma situação muito objetiva, eu queria que vocês pudessem refletir, que com essa crise econômica, com o avanço aí do neoliberalismo, da precarização, nós temos uma situação muito complicada, né, para os jovens negros e jovens negras, né, em relação ao trabalho, né, uma parte, de fato, a inserção cada vez maior de jovens negros e jovens negras é um trabalho precário, e a condição de trabalho, por exemplo, entregador de aplicativo, né, trabalho doméstico mesmo, é terrível, né? Eu me lembro quando eu era adolescente, né, a gente trabalhava no mercado informal, mas era um trabalho que era temporário, a gente estava na perspectiva de qualificar, terminar o ensino médio, o ensino técnico, ou até mesmo a universidade, e ingressar no mercado formal. Agora, essa expectativa praticamente não existe para esse jovem negro, essa jovem negra hoje. Tá? Ele trabalha cada vez mais, abandona os estudos, a evasão do ensino médio no Brasil é altíssima, é absurda, porque esse jovem negro, essa jovem negra da periferia, não consegue estudar porque ele trabalha 14, 15 horas por dia para ter o mínimo para ajudar a sustentar, né, a sua família, sustentar-se a si próprio, assim por diante. E aí você observa, né, que essa situação tem agravado. Né? Além da situação social, tem uma questão também que eu acho que é ideológica, né, que o trabalho precário cria aquela ideia que ele não é trabalhador, ele é um empreendedor. Né? Como não tem uma relação formalizada, né, essa ideologia do empreendedorismo, essa ideologia do a favela venceu, né, que vem aparecendo, por exemplo, ela tem dificultado que esse jovem negro trabalhador, jovem negra trabalhadora, não só se enxergue como uma trabalhadora, mas se organize. Né? Você tem iniciativas interessantes aí, né, de pessoas, lideranças, que tentam, né, fazer essa organização, mas a situação é bem precária e há uma avalanche conservadora muito forte. O iFood, recentemente, lançou uma pesquisa muito complicada, né, uma pesquisa que até... estranhamente, ela foi assinada pelo SEBRAP, né, dizendo que o jovem trabalhador de aplicativo trabalha em média 4 horas por dia, então ele tem um tempo livre, né, porque eles não estão computando nesse trabalho, né, não computa a pesquisa, o tempo que ele fica de espera para receber a entrega. Né, só que ele não está com a moto dirigindo, levando, mas está à disposição do aplicativo. Tá? Então, eles não estão computando esse tempo que está à disposição do aplicativo como tempo de trabalho. Tá?
E aí dá a impressão que trabalha pouco, então tem tempo livre para poder estudar. E não é verdade isso, né? Isso é falso. Sem contar que, com tudo, uma parte são jovens negros, jovens negras, né? O racismo que eles recebem, que eles sofrem, né? Com pessoas que, clientes, né? Que são preconceituosos, racistas, contra entregadores, assim por diante. Como é que vocês enxergam, assim, esse desafio, né? Uma outra pergunta do milhão. Como é que o movimento sindical, tá? As centrais sindicais, elas podem, né? Contribuir no sentido de organizar essa imensa massa de jovens trabalhadoras negras, aplicativos do mercado informal, para que, de fato, a gente tenha uma luta sindical com uma presença negra cada vez maior que consiga coibir esses abusos que estão correndo contra a juventude negra da trabalhadora. Revolução. Mas a revolução, a gente constrói isso. Mas por hora, né? Por hora, existe aí, eu acho que um caminho muito longo, que passa pelo primeiro reconhecer nós, enquanto trabalhadores organizados, nós precisamos investir nessa parcela da população minimamente. Nós, enquanto trabalhadores organizados, que temos nosso salário, que participamos, corre para o seu sindicato, para a sua organização, faz uma organização que levante financeiramente condições de formar politicamente, e não é político partidário, não, gente. Do ponto de vista do que é ser social, o que é solidariedade de classe, nesse jogo, nesse tabuleiro do iFood, que bota você que trabalha só 4 horas, aí alguém tem que trazer esses pontos para essa pessoa, tem que trazer a experiência de quem realmente faz. E essas 4 horas só, se fossem o que recebe, cobre as suas necessidades, de fato, o que se recebe por isso. E aí, como é? Você tem proteção, né? Quando acontece um acidente, como é que fica? Né? Você tem alguma assistência? Porque se você já não tinha dinheiro, vai ficar pior, porque você não vai ter nem dinheiro, nem saúde, e ainda vai ter um débito, que é para poder consertar, pagar aquela moto que muitas vezes está ali financiada. Então, a gente precisa fazer uma uma informação que desnude todo esse processo para essa galera. E não é algo fácil, porque até dentro da própria organização dos trabalhadores, não é muito fácil você explicar para os trabalhadores que você está investindo para fora da categoria. Eu tenho o privilégio de fazer parte de um sindicato que entende, compreende isso já há muitos anos. E quando vem alguma coisa diferente, a gente fica o pé, organiza, vai para dentro da base e vai explicar o que está acontecendo. Tá bom? Mas isso precisa ser um pensamento maior. E as consequências de quando isso não acontece, quando, do ponto de vista financeiro, o sindicato e os seus trabalhadores estão numa situação melhor e não toma conta disso, acontece muitas vezes. Olha a investida que aconteceu com os Correios. Né? Os trabalhadores e trabalhadoras dos Correios tiveram perdas extraordinárias com relação a isso. Por quê? O processo de investimento na formação, no pensamento da classe trabalhadora, não estava sendo a contento. Né? Ainda a organização sindical, de fato, em todos os seus níveis, desde as grandes centrais aos pequenos sindicatos, precisam entender o norte da formação, do entendimento de como essa engrenagem funciona. Né? Dentro das escolas, a gente não vai conseguir isso. Né? A grade curricular, etc. e tal, e perseguição, mas nós podemos ser coadjuvantes nesse processo e ter papel fundamental nessa formação desse jovem. Esse é o primeiro ponto. Então, nós sentimos falta de uma mobilização. Aí diz assim, mas a mobilização, os jovens de hoje não se mobilizam, não. Vai se mobilizar como? A partir de onde? Como é que estão as nossas escolas públicas? Qual é o chão? O chão de fábrica, praticamente, a gente não tem mais. Agora nós temos que a Revolução 4.0, né? Tem o teletrabalho. Como é que você faz o trabalho sindical no dia a dia, cada pessoa num canto? Como é que você constrói
Esses são grandes desafios. A internet ainda é um espaço que carece do pensamento de esquerda ocupar, né? Eu, sinceramente, não sou a pessoa mais adequada para falar das estratégias, mas eu ainda acho que nós precisamos encontrar o caminho. E, enquanto não, continuar tentando. Então, a princípio, eu acho que se a gente já conseguir essas primeiras linhas, claro que o caminho é longo e tem assim, uma série de desafios, mas se a gente consegue agregar, porque a gente precisa levantar o fundo e as condições para que essa juventude ela incorpore, ela faça parte do dia a dia do trabalho sindical mesmo, da organização sindical. A organização sindical precisa estar perto das manifestações da juventude, manifestações culturais. No nosso Grito da Água, esse ano nós fizemos a Batalha da Água. Então, a Batalha da Água, a batalha de hip-hop na Praça do Povo. Você está entendendo? Então, é um exercício de aproximação, trazendo as questões que atravessam a importância do saneamento básico de qualidade, o acesso à água, a água pública ou a água potável de qualidade em quantidade suficiente, saneamento público de qualidade, a partir das batalhas de hip-hop numa praça no Dia Mundial da Água. Então, é um exercício. Ô, Nadi, eu já vou passar para a Beth, mas eu estou lembrando aqui em Santos, um buraco enorme, engoliu assim uma moto, né? E o menino perdeu a moto, se machucou, tal. Aí o porteiro do prédio também era motoboy, estava cobrindo umas férias. E ele estava, assim, tipo, falando e como é que eles estavam se organizando, primeiro em termos de solidariedade e segundo em termos de justiça. Ou seja, esse discurso que o trabalhador por aplicativo... Não, as pessoas sabem que elas estão ferradas, elas sabem que... E assim, elas tentam de diferentes formas se organizar. Eu acho que o que o Sindai está fazendo é uma coisa bem interessante da aproximação para eles entenderem, porque o sindicato também foi muito criminalizado para essa juventude. O sindicato, com a extrema-direita, com o neoliberalismo, com essa mídia liberal, sempre foi tratado como um lugar, né, de vagabundos, de gente que vive com imposto sindical, né, que não tem importância nenhuma. Aí a gente vê a importância depois da reforma trabalhista, negociado sobre legislado, e todo o horror que a gente viu, né? Então, assim, acho que primeiro é isso, a gente se libertar desse discurso de que eles não querem nada, não é verdade. São trabalhadores e quando a coisa aperta, eles tentam se organizar. A gente já teve 2 grandes greves de trabalhadores por aplicativo. Eles se organizaram pela rede, eles fizeram uma campanha incrível via Instagram para ir mobilizando. E você tem uma parte deles bastante politizada já. A gente já discutiu aqui com o Galo e tem outras lideranças no Brasil. Então, acho que isso é bastante interessante, né? Essa aproximação. Beth, e aí a gente vai para os finalmente. Vocês já podem ir preparando aí a despedida, o recado final. Vamos lá, então. Eu acho que existe, primeiro, um lema que eu acho que ainda não virou a chave, tá? Quando o companheiro Denis vem falando sobre a juventude, e existe um conceito dentro do sindicalismo que eu percebo que ainda tem lastro, que é quando eu resolver classe, né, eu resolvo raça. Quando eu resolver classe, eu resolvo o problema da juventude. Quando eu resolver classe, eu resolvo as questões de gênero. E por aí vai. Então, a gente está num processo de transição de um contexto onde se foca muito na classe. E aí a gente vem para a questão, quem é essa classe? E aí se traz esse trabalho que a juventude está se envolvendo agora, que é a ideia do empreendedorismo, né? Como você traz,
Só que já tem pessoas que não se sentem pertencentes nesse processo de luta de classe há muito tempo. E com isso eu falo, eu me refiro, por exemplo, àqueles trabalhadores de mercadinho de bairro, lojinha de bairro, esses microempreendedores que vivem atormentados pela ideia de direito trabalhista. Quem é que organiza essas pessoas? Quem é que organiza esses trabalhadores? E aí, por outro lado, a gente tem que pensar, esse dono da lojinha, esse dono daquele mercadinho, ele é empreendedor, ele é empresário? Em que limbo ele está? Se a gente for levar em consideração os diversos contextos, ele continua na classe trabalhadora. E como é que a gente conscientiza essas pessoas? Como é que a gente leva consciência? Outra questão que a gente precisa considerar é o seguinte: a miserabilidade, ela é um projeto de poder. Quando eu deixo as pessoas na condição de miséria, ela se sujeita a qualquer situação. Então, quando a gente tem um governo, como foi o que passou, né, que traz uma tamanha crise econômica, onde as pessoas se veem na necessidade, muitas vezes, de considerar um trabalho análogo à escravidão como sendo uma salvação, porque pelo menos ali ele come, pelo menos ali ele bota a cabeça, né, tem um teto para botar a cabeça, e quem resgata ele daquele processo, né, tão indigno, ainda sai de ruim. Porque se ele vai sair dali agora, ele vai comer o quê? Ele vai morar onde? Ele vai fazer o quê da vida se ele não tem nada? E aí vem justamente as críticas à Bolsa Família. Sabe por que esse pessoal não quer trabalhar aí? Ó? Também está recebendo R$600 por mês. Ou seja, eles gostariam muito que essas pessoas estivessem sem esses R$600 para poder se sujeitar a um trabalho de 600 ou menos, desde que garantisse um prato de comida todo dia. E aí eu venho também com uma outra categoria que, por mais que a gente pense que está organizada, ainda não está organizada. As empregadas domésticas. Muitas passam por tantas situações vexatórias, não têm dignidade no seu trabalho, são humilhadas, passam por tantas situações. E como é que a gente, enquanto representante dos trabalhadores, já pensou em, de fato, organizar essas trabalhadoras para que elas não passem por essas situações que até hoje, mesmo com o avanço dos direitos, ainda é diferente, ainda não é igual a um trabalhador da indústria, ainda não é igual a um trabalhador do comércio, ainda não é igual a tantas outras classes de trabalhadores. Como é que a gente está trabalhando para poder vencer essa barreira, quebrar essa barreira? Então, elas são seres que estão lá sozinhas, praticamente. Passam por tudo sozinhas. Passam por um processo de exclusão sozinhas. Então, assim, eu entendo que isso é um processo muito mais amplo. A gente precisa, quando a gente fala de juventude, estamos no PPA. Lançamento do PPA lançou hoje aqui na Bahia. Um dos projetos da juventude, o projeto que a juventude apresentou foi o quê? Proposta um observatório. A gente precisa ouvir a juventude. Quem é essa juventude? Sendo com essa juventude? Quais as expectativas dessa juventude? A gente não pode partir, né, das nossas percepções e, principalmente, percepção de quem não é jovem. Não é mais jovem. Nós já passamos dessa fase, nós não vivenciamos as experiências deles, não entendemos o contexto deles. Então, precisamos ouvir, né? Então, precisamos, de alguma forma, entender que juventude é essa, né, que está aí surgindo nessa onda, nesse processo de empreendedorismo, nessa onda de processo que está até nas escolas, né? Senão todo mundo a ser empreendedor. Que está surgindo, de alguma forma, e que está voltando ao processo de evasão escolar, né? Mas a gente entende que quando a gente começar a acabar com o processo de miserabilidade, a gente minimiza esse processo de evasão escolar, tá? Mas, assim, a gente precisa ouvir os jovens, a gente precisa ouvir essa juventude, a gente precisa entender essa juventude que é plural, que é transversal, né? A gente fala da juventude negra, não está nos espaços, não está no mercado de trabalho, pior ainda é a juventude negra LGBT, né? A juventude negra que
né, foge do conceito do cis hétero, ela é mais excluída ainda. E como é que a gente pode ampliar esse processo? Enquanto Central Única dos Trabalhadores, num curso que eu tenho participado, eu questionei sobre o debate de raça, LGBTQI. Aí eles disseram, praticamente, os cursos que a gente participou, é a primeira vez que a gente está botando esse módulo. Ou seja, nossos sindicalistas pouca formação têm, ou nenhuma formação tem, nesse contexto que envolve juventude, raça, gênero, LGBTQIA+. Então, eu acho que o processo é bem mais amplo, vai para além, né, dos trabalhadores de aplicativo. E eu acredito, eu quero acreditar que essa virada de chave, virada de geração, traga essa resposta, ou traga esse olhar e traga essa revolução que a gente tanto necessita. Muito bem. Eu vou começar. O Denis está travado? Não, está só quietinho, prestando atenção na mulherada. Eu vou começar pela Nadilene, daí a Beth vai se despedir e o Denis fecha. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade, né? Porque falar a um público fora da nossa casinha, né? Porque eu falo bastante para muita gente, mas eu falo para a minha categoria, eu falo para nas formações cotistas, né? Por esse mundo afora. Essa semana eu estava, inclusive, na Escola Nordeste, um grande espaço de formação política, social, e trazer todos, fazer, porque na verdade nós aqui levantamos a poeira, né? Nós precisamos fazer isso mais vezes, nós precisamos sair da zona de conforto, longe de qualquer um de nós encontrar as respostas acabadas, porque isso não faz parte do nosso fazer e do nosso pensar, mas se nós temos a oportunidade de ouvir outras experiências de sucesso em cada espaço, nós conseguimos fazer um movimento que possa construir uma força poderosa para resistir ao avanço, porque assim, do jeito que está, não pode continuar. Então, avançar, nós estamos com o governo federal numa composição muito singular, né? Digamos assim, desde ser Rio, né? Singular. E que demanda das forças populares resistência, gente. Vamos para a rua. Vamos fazer a revolução do jeito que dá. Entenda, a revolução sair desse nosso lugar comum, trazer as nossas ideias, cair, beber, levantar, não tem problema nenhum, não. Estamos aqui para isso. Então, é esse o convite. A partir dessas considerações, muito assim a passar, né, que nós estamos fazendo assim, porque tudo tem muita profundidade, muito do que nós dissemos aqui está calcado, está apoiado em grandes pensadores, tá? Não é coisa da nossa cabeça, né? Junta assim um bocado de sindicalista, um bocado de gente que está... Não, existe um processo histórico que nos traz até aqui. E um deles, eu sempre faço a proposta, nós precisamos entender e começar a pensar como começa a organização dos trabalhadores e trabalhadoras no Brasil, que não é quando chegam os imigrantes. Tem um material importante. Pronto, vamos começar daí? Vamos começar daí? Vamos começar nesse processo? Só quero isso. Vamos entender, vamos fazer o resgate de como o povo preto, que trabalhou a vida toda, ficou depois dessa história, do ponto de vista da organização do trabalho. Então, é um convite. E aí, depois, Fro chama a gente aqui novamente para a gente bater um papo sobre isso. Obrigada. Faremos. Quem inventou o sindicalismo? A gente tem greve, gente, greve de trabalhadores escravizados no século XVIII, com pauta! Com pauta! Com pauta! Beth. Vamos lá. Beth, né? deixa Desde eu falar já. uma coisa. Eu nunca vi um camarim tão silencioso na minha vida. Gente, o que já passou de bailarino, de não sei o que aí, um silêncio. A gente não viu uma... Que coisa incrível isso! Na verdade, eu estou com auxílio do companheiro que fica conversando com o pessoal, tal, pedindo para minimizar o silêncio. É por isso que está.
Incrível! É o trabalho que ele está fazendo, tá eficiente. Então, assim, na verdade, começo agradecendo, né, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui dialogando com vocês, acompanhando. Fro, Denis, Nádia, meu amor, muito bom estar com vocês. E, assim, o que eu traria para finalizar seria justamente o entendimento do seguinte. Se a gente for observar, né, os trabalhos mais precários, os trabalhos que a gente tem mais dificuldade de organizar a galera, que a gente tem é onde estão as pessoas pretas. E se a gente levar em consideração que o sindicalismo que ganhou força, né, ele parte dos operários, né, que majoritariamente eram pessoas brancas. Então, é fácil, muitas vezes, olhar para as pessoas que estão no trabalho precário e simplesmente, de alguma forma, ignorar. Então, a gente veio muito de um processo de trabalhar, de organizar os trabalhadores que estavam no chão de fábrica, que está ali, onde eu vou ali, eu encontro eles, eu sei onde eles estão. Quando eles não estão lá, a gente está tendo a dificuldade, inclusive, nesse processo de mudança, de lidar com isso. Porque a gente, não vou dizer nunca não, né? Mas acho que a gente foi muito frágil na hora de pensar o trabalhador que não está naquela determinada fábrica, que não faz parte daquele grupo de empresa, e por aí vai. Então, a gente hoje fica no limbo quando vem os trabalhadores de aplicativo. A gente não conseguiu avançar. A gente avançou muito, mas a gente não está no ideal quando a gente trata de empregados como as empregadas domésticas. A gente não está... Quando eu falo assim, teletrabalho e home office, como é que organiza esse trabalhador? Como é que a gente vai pegar o vendedor do mercado de cada mercadinho? Dá um trabalho caçamba, né? Então, assim, e quem é que está nesses espaços? Quem é que está lá? Então, esse olhar, a gente, enquanto movimento sindical, nós precisamos ter. E entender, sim, o quanto nossos pensamentos e as nossas atitudes, elas são racistas. E aí eu olho, inclusive, para muitos de nós do movimento sindical. Como é que a gente... Muitos que lidam, né, com o trabalhador doméstico, como é que trata essa questão? Eu quero os meus direitos, mas eu tenho tranquilidade em dar o direito dos outros? E quando sou eu que faço a gestão, seja de uma pequena loja, seja de uma empresa, como é que eu lido com isso? É fácil essa relação empregado-empregador? Ou eu trago toda aquela ideia incorporada de opressão que muitos de nós executamos quando estamos no espaço de poder? Então, nós precisamos, de fato, entender qual é a nossa luta. Se a nossa luta é pelo meu direito, para mim, defender o meu lado, defender o que me atinge, o que me maltrata, ou defender, de fato, né, as pessoas que sofrem com tipo de opressão. Quando eu entender isso, de fato, eu nunca mais vou usar o termo, né? Se eu resolver classe, eu resolvo o problema do mundo inteiro. Não, eu tenho que trabalhar coletivamente com todos que sofrem algum tipo de opressão. Ver como é que eu posso interseccionar essas lutas para que juntos possamos avançar, né? E assim vencer essa luta. E eu fico por aqui, minha gratidão a todos e todas. Muito bem. O Beth, eu acho que uma das coisas que a gente precisa pensar, o mundo sindical precisa pensar, não tem mais chão de fábrica, mas existem bairros, o trabalhador tem território, né? A juventude está lá, a empregada doméstica está lá, o motoboy está lá, né? Onde é que o sindicato... A gente precisa aprender um pouquinho com as lutas sindicais do começo do século, que era assim, não tinha sede de sindicato, né? As pessoas se organizavam nos seus locais de moradia. Isso aí, a gente pega até o teletrabalho aí. Então, assim, vamos começar também a fazer muitas batalhas da água, né?
e se aproximar dessa galera. Denis, querido, encerre esse programa. Eu adoro quando o Denis topa e tem tempo de vir aqui. Mas quando quiser, estou à disposição, assim, né? A gente vai marcando. Eu queria primeiro agradecer o convite, Furo, né? Estar aqui nesse debate, né, com essas grandes lideranças sindicais, né, com a deputada que estava aqui um pouquinho antes, né? Muito importante, né? Parabenizar, né? Você tematizar essa questão racial no fórum sindical, importante. Tem uma coisa muito interessante, assim, né? A gente falou do trabalho análogo à escravidão, né? Um pouco antes, e falamos agora do trabalho precário aí do jovem, da juventude, tudo isso. Tem uma coisa assim que a gente tem que começar a avançar na reflexão, por exemplo, nessa questão do trabalho, capital, da luta de classe, tudo isso, que o trabalho precarizado, o trabalho escravizado, o trabalho nessas condições indignas, né? Ele está vinculado também aos espaços mais sofisticados, né, de produção. Tá? Não há mais separação. Por exemplo, né, essa questão do trabalho das vinícolas, né? O trabalho escravizado, por exemplo, sustentava as vinícolas mais famosas do Brasil, né? Aqui em São Paulo mesmo, né, quando o Nelson Sakamoto denunciava o trabalho de latino-americanos escravizados nas oficinas de costura, produziam tecidos para as marcas mais famosas de confecção, da C&A, Marisa, né, da Zara, enfim, né, de vários outros. E até mesmo, né, chegou, acho que em 2020, até os coletes do censo de IBGE, né? Até o Estado, né, foi beneficiado, uma empresa ganhou a licitação dos coletes e aquilo é produzido com trabalho escravizado. E tem uma reportagem muito bacana, né, até antiga já, está na internet, sobre a extração do mineral chamado coltan, ou tantalho, que é matéria-prima para a produção das telas de cristal líquido de smartphones, né? Esse mineral é encontrado na República Democrática do Congo e é extraído com mão de obra de crianças escravizadas, né? Então, o tablet, o celular, que é uma coisa sofisticadíssima, né? Tem lá, né, tudo uma produção muito sofisticada, mas a matéria-prima é retirada nessa condição. Então, quando a gente fala luta de classes, né, quando a gente fala luta contra a capital, não há como você não incorporar as dimensões de trabalho e aí o corte do pertencimento ao trabalho análogo à escravidão, o trabalho precaríssimo, o trabalho mais sofisticado, é o corte racial. Então, eu não vejo, né, como é que você pode... Porque classe não é uma coisa abstrata. Né? Mas o Marx fala isso, né? As categorias têm que ter uma essência histórica. Classe no Brasil é raça. Que a população negra veio para cá para ser trabalhadora. A rebeldia de classe no Brasil começou com os quilombos. Né? Então, essa separação... Que classe que estão falando? Classe de marcianos? Né? Não existe isso. Tem uma existência objetiva aqui. Então, não há como não falar de classe sem falar de raça. É impossível falar isso, né? No Brasil, não há como não falar, né? Então, isso é uma questão que eu acho que a gente tem que começar a avançar no debate aí sindical, no debate do trabalho, né? E tudo isso. E também, né, uma coisa que eu vejo, né, que esse avanço da extrema-direita, do bolsonarismo, ele está sustentado nessa discussão racial. E não é à toa, porque é um discurso burguês, discurso de intensificar a opressão social, tudo isso. Tá? Então, falar em democracia no Brasil significa superar o racismo. Não há democracia com racismo, né? Aliás, eu acho, inclusive, que a população negra da periferia, ela nunca vivenciou plenamente a democracia no Brasil. Tá? Para a população negra da periferia, a democracia ainda é parcial. Então, se a gente está lutando pela democracia no Brasil, tem que lutar contra o racismo. Né? Então, essas agendas, elas têm que ser, de fato, pautar a luta sindical, a luta democrática, a luta contra a extrema-direita. Né? Senão, a gente não faz a luta social imediata direito e muito menos a revolução, que eu também concordo com a Nadilene, né? Tem que construir a revolução, é isso. Beijo a todas e todos. Gente, foi um prazer enorme discutir um tema tão importante, tão necessário. Volto a insistir, 13 de maio a gente tem que fazer esse debate para a gente chegar finalmente numa democracia para todos os brasileiros. Né? 13 de maio, ele tem, essa abolição ela tem que chegar. Não é daqui, não, é agora, tem que chegar agora. Então, a gente, aqui no Fórum Sindical, a gente sempre vai escolher essas datas importantes para a gente trazer debate importante que todo mundo tem que discutir. Então, assim, todo mundo que nos acompanhou aqui,
Beth, querida, Denis, meu amado, Nadilene, meu amor, Laura Cito, essa coisa fofa, maravilhosa que a gente tem lá no Rio Grande do Sul, que dá tanto orgulho para a gente. Renato, eu chamei o Renato, mas o Renato, além de estar numa agenda, tá com amidalite, enfim. A gente vai trazer o Renato aqui uma outra hora. Eu agradeço imensamente e semana que vem a gente vai discutir a retomada da indústria naval, porque a gente, como diz a Beth, a gente não sai dessa situação de barbárie se a gente não gerar emprego, se a gente não emprego de qualidade, se a gente não reindustrializar esse país, se a gente não entrar num desenvolvimento, sair, porque uma das coisas que o bolsonarismo nos trouxe, que o golpe nos trouxe, que o neoliberalismo nos trouxe, foi trazer o Brasil para um local agrário, primário. A gente voltou a ser uma colônia digital, um lugar de latifúndio do agronegócio, só exportando grãos. E a gente tem capacidade de muito mais, e a gente vai debater isso. Então, eu queria agradecer imensamente todo mundo que ficou com a gente até agora, os meus queridos convidados, o Gui, que está aí nos bastidores, e o Gui vai terminar, porque a gente sempre faz esse chororô, a gente está com a Zenha, agora na Fórum, que é um grande prazer, um grande amigo, que está fazendo um documentário do 8 de janeiro. O Denis estava falando do Coutan, a gente fez um episódio do Nova África, Denis, lá no Congo, né? E a gente foi até o rei belga, né? Como que aquilo... E hoje, Denis, um dia desse, mandei para a Zenha, eu falei, olha, como essa família real investe na imagem, né? A neta real, enfim, lá, está patrocinando um documentário de indígenas brasileiros. Aí você fala, o rei do Congo, o rei da Bélgica, que tornou o Congo um quintal da Bélgica para tirar a borracha, que cortava a mão dos trabalhadores africanos, que não atingisse a cota de extração, agora você tem uma família real belga patrocinando documentário indígena brasileiro. Vejam vocês o quanto que a história é importante. Vejam vocês que a gente não pode deixar de falar, né? Jornalismo sem a perspectiva histórica é um jornalismo barato, vazio, né? A gente precisa trazer e apontar para o futuro, minha gente, porque a gente não está aqui discutindo por nada, a gente quer mudar a situação de desigualdade. Então, vamos lá. Terminando com a Zenha, nosso grande amigo, um grande jornalista, que fizemos trabalhos maravilhosos e a gente precisa da ajuda de vocês. Olha aí, pix@fórum, revistafórum.com.br, para a gente financiar o documentário que a Zenha está produzindo junto com a Fórum. Beijos, boa noite. Beijo, e fiquem valeu. por aí, que daqui a pouquinho tem Brocou da Sinara Menezes. Oi, gente. Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é, essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Estivemos juntos no golpe contra a Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém, fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, Adri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajuda. Muito obrigado.